Isso aí, pessoal, terceiro bloco, chegamos, terceiro bloco do programa Mesa com o Pai. Você sabe, live no Facebook, é isso aí. Corre lá para nossa página Karen a Mesa com o Pai e você vai poder assistir a nossa reflexão da Palavra de Deus. Para quem gosta, para quem pode nesse horário estudar, pegar sua Bíblia, seu caderninho, faça as anotações aí dos versículos que a gente compartilha para que depois, durante a semana, você possa aprofundar o seu estudo na Palavra de Deus, né? É muito bom. Bom, vamos lá, gente? Hoje, como você pode ver aí no nosso... A Cleide rachou de rir, ela olhou para mim e falou assim, como é que é? O tema de hoje é consulta com oftalmologista. Eu falei, é esse nome mesmo. Ela falou, ai meu Deus. Então a Cleide já achou estranho. Você também achou estranho? Ai, gente, é umas coisas que Jesus me fala de madrugada que eu vou contar pra você, viu? Olha só, o nosso versículo base aí da ministração tá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. E eu vou abrir aqui na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Será que eu tenho ela aqui? Que ele fala de um jeito muito interessante, porque como o nosso tema é consulta com o oftalmologista, então eu quero focar a respeito do olhar para Jesus, tá? Então a gente tem aqui... Tradução da Linguagem de Hoje fala assim, ó, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, então ele é o autor, e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Então é aquele versículo que diz autor e consumador da nossa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Bom, então esse versículo vem me dizer que eu preciso estar com os olhos fixos em Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, e porque ele não olhou para a circunstância difícil de morrer na cruz, mas olhou para os propósitos de Deus, que era dar a ele um lugar ao lado de Deus Pai. Então esse versículo, ele é o nosso tema aqui, a nossa base, justamente porque a gente vai ver aqui algumas coisas importantes. Para onde eu devo olhar? Então, olhar fixamente para Jesus, né? Saber que existe um propósito, o que é que vai ser para mim, e não me distrair com as coisas no meio do caminho. Então, para onde eu tô olhando, onde eu quero chegar, tem uma trajetória. Nessa trajetória, algumas coisas podem me distrair, se eu perder o foco, né? Então, nós vamos para nossa reflexão. Quem tá assistindo aqui comigo é o Júnior, que deixa eu ver aqui, ele é o aniversariante de amanhã. É isso, deixa eu ver amanhã, tá? Anotei para dar os parabéns. Júnior, Lari, um beijão para vocês. Amanhã, aniversário do nosso querido Júnior da Expedição Varpa. Que seja um ano onde a expedição da sua vida seja linda, suave, abençoada, cheia de aventuras e muito sucesso, viu? Um grande beijo para vocês. Bom, então, a gente olha e pensa, a visão, para eu seguir uma trajetória, um dos sentidos mais importantes é a visão, né? Então, a minha visão precisa estar muito alinhada com o propósito.
Só que às vezes a gente tem uns probleminhas de visão, né? Sabe assim, quando vou falar problema de vista, que a gente não ia no oftalmo, ia no oculista antigamente, né? Então, às vezes a nossa visão está com alguns probleminhas. Então vamos ver quais são os probleminhas mais comuns de visão. Miopia. O que vem a ser a miopia? A miopia é quando eu enxergo muito bem o que está perto e enxergo mal o que está longe. Isso é miopia. Outro probleminha comum de vista, de visão, a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário. É quando eu enxergo bem aquilo que está lá longe, mas eu enxergo mal aquilo que está perto. Aí tem um terceiro caso, de astigmatismo. O astigmatismo é quando a pessoa enxerga de forma distorcida ou deformada, independente da distância. Então não importa se está longe ou se está perto, o astigmatismo atrapalha a visão. E eu coloquei aqui por último o estrabismo. O estrabismo é quando a capacidade de um foco paralelo dos olhos, né? Você olhar uma linha paralela, os dois olhos para a mesma direção, acaba sendo prejudicada. Então falta esse ajuste no foco do direcionamento de para onde você olha. E como a gente pode usar essa explicação simplista demais, coisa que você dá um Google, né? Obviamente, gente, se algum médico for assistir essa live, um médico oftalmologista, eu não tenho a menor pretensão de definir, né, sob o ponto de vista da medicina, os diagnósticos dos casos aqui apresentados. Eu só preciso usar um conceito básico e simples para abordar isso numa analogia com a nossa vida espiritual. Então, às vezes, eu posso estar espiritualmente míope, né? Espiritualmente com hipermetropia, com astigmatismo ou com estrabismo da minha visão espiritual. Bom, se o míope, ele enxerga bem o que está perto, então vamos lá. Eu consigo ver bem a mim mesmo e aqueles que estão bem perto de mim. E isso pode ser bom ou ruim. Depende da minha capacidade, se eu sou otimista ou se eu sou pessimista. Se eu sou uma pessoa otimista, apesar de ter um problema de visão, eu vou olhar para mim mesmo com uma estima elevada. E vou olhar para as pessoas que me cercam e ver as qualidades que elas têm, né? Se eu for pessimista, eu vou olhar para mim mesmo com uma autoestima depreciada e vou olhar para as pessoas que me cercam, próximas de mim, e vou enxergar os defeitos dela. E isso não é bom, porque daí eu não consigo ter uma visão do outro que está um pouquinho mais distante de mim, ajustada à realidade. Se eu sou míope, enxergo bem o que está perto e o que eu enxergo depende. Se eu sou otimista ou pessimista, a situação para eu enxergar as pessoas um pouco mais distantes de mim, a necessidade do outro, daquele que eu não me relaciono profundamente, né? Para eu perceber a necessidade daquelas pessoas, eu vou ter uma dificuldade. E eu também vou ter uma dificuldade para olhar as coisas a longo prazo, né? Então, existe a visão de si mesmo, a visão do outro e a visão de mundo.
E aí, para o míope, a visão de mundo está um pouco prejudicada. A questão do enxergar planos futuros, do enxergar as coisas mais adiante, né? Não ser imediatista. Eu enxergo um pouco mais para frente quais são os objetivos da carreira que me foi proposta. Então eu preciso desse ajuste na minha visão espiritual. E se é o caso de uma hipermetropia espiritual, o que acontece? Eu enxergo mal, de forma prejudicada, aquilo que está próximo de mim. Então eu tenho dificuldade de reconhecer as minhas próprias características, porque eu enxergo mal a mim mesmo. Eu tenho hipermetropia espiritual. Então eu não reconheço os meus próprios erros, não reconheço os meus próprios enganos, né? Eu tenho uma dificuldade em olhar para mim mesmo. Eu tenho uma dificuldade em me avaliar. E também isso acontece porque eu não consigo perceber as pessoas que estão bem próximas de mim, o cônjuge, os pais, o irmão, os filhos, se eu tiver essa hipermetropia espiritual. E aí eu não consigo perceber as qualidades dessas pessoas, a dedicação que essas pessoas têm comigo, o cuidado, o zelo delas, porque eu estou com uma hipermetropia. Mas eu enxergo bem o que está lá longe. E aí, às vezes, eu fico desejando aquelas coisas que estão lá longe, porque elas me parecem muito bonitas, elas me parecem mais nítidas, né? E é aquela pessoa que não realiza as coisas no agora, no hoje, porque está perdida com o olhar lá longe, aonde ela enxerga bem. Então, nesse caso, também é necessário passar por um ajuste. E quem ajusta a nossa visão espiritual, o nosso oftalmo espiritual é Jesus. Por isso que, como uma brincadeira, o tema da ministração é consulta ao oftalmologista. Deus pode corrigir a nossa visão. Deus pode corrigir o nosso ponto de vista. E no caso do astigmatismo, que é essa pessoa que não enxerga bem, nem de perto, nem de longe, essa pessoa precisa desse socorro, porque ela fica facilmente perdida, porque em nenhum lugar para onde ela olhe, ela encontra segurança, ela não encontra nitidez. Ela não encontra um foco que a atraia e lhe dê aquela estabilidade, porque ela tem um astigmatismo espiritual. Não importa se ela está distante ou perto, ela não enxerga bem. Então essa pessoa precisa de fato passar por Jesus para ter a sua visão corrigida, a visão dela mesma, a visão do outro, a visão de mundo, de presente e de futuro, né? E no caso do estrabismo, ele é um distúrbio, então, na capacidade de olhar com os dois olhos para a mesma direção. Então, isso é o perder o foco. É a questão de, ao mesmo tempo, ter várias percepções e ficar perdido nelas, sem saber exatamente para que direção tomar. Então, a pessoa que tem esse estrabismo espiritual precisa de um alinhamento com Jesus também, né? Então, só a título da gente fazer essa analogia para você se lembrar desse estudo, falar, o problema de visão. Eu quero que você pense nisso, que se eu não tenho uma visão clara de quem a Bíblia diz que eu sou e o que ela diz que eu posso e o que ela diz que eu herdo
qual é a minha herança, eu não consigo traçar planos, eu não consigo definir metas, porque eu preciso, de fato, saber quem eu sou, quem é Deus, quais são os propósitos para minha vida e qual é o meu destino, para onde eu vou, né? Então essas respostas estão na Bíblia. E se eu não ajustar o foco da minha visão, se eu não passar por esse Jesus oftalmo, eu não vou ter de fato uma clareza a respeito disso. E sabe o que acontece quando você não sabe para onde vai? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual é o seu destino, qual é o propósito de Deus para a sua vida, se você não tem uma visão clara da sua identidade pessoal, qualquer caminho serve. Só que a Bíblia nos diz, assim como a nossa convidada, a Jaque, compartilhou em João 14,6, que Jesus profere essas palavras dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus não diz que ele é um dos caminhos, ele não usa um artigo indefinido, ele usa um artigo definido: eu sou o caminho. Para uma pequena análise de língua portuguesa, isso significa muito. Ele não é um caminho entre muitos, não, ele é o caminho. No caso do artigo definido, o torna exclusivo esse caminho para Deus. Então, eu preciso que a minha visão seja alinhada para que eu saiba onde eu quero chegar, para que eu não tome o caminho errado. Porque senão qualquer caminho me leva a qualquer lugar, se eu não souber onde eu quero chegar, né? Então, quando a nossa visão está com problemas, nós não enxergamos a realidade de Deus para nós e vivemos uma vida debaixo de distorções. Essas distorções podem nos trazer problemas sérios, né? E aí, quando a gente olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vamos perceber ali que existe alguém que está interessado em nos cegar. Ele não está só interessado que eu seja míope, que eu seja estrábico, ou que eu tenha astigmatismo ou hipermetropia. Não, ele está interessado em me deixar cego. Então vamos olhar o versículo de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. 2 Coríntios 4:4, o texto diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século é o diabo, né? Satanás é o Deus deste século. Ele está reinando aqui. A gente tem visto as obras dele. Se alguém tem alguma dúvida se Satanás está operando em nosso meio, no nosso mundo, abra os olhos, assista um único telejornal, um bloco só, e você vai perceber que são muitas as obras do diabo, né? E como eu não me alimento delas, eu não assisto o noticiário. Eu sei do que acontece, volto a dizer, não sou uma pessoa alienada ao que se passa, mas todas as mazelas que eu tomo conhecimento, eu apresento diante de Deus em oração, porque é Ele quem tem o controle e a solução para todas as coisas. Mas, voltando aqui ao nosso tema, existem então os problemas de visão espiritual. E o nosso inimigo, o diabo, está interessado em que eu fique cego. Ele quer que eu fique cego e incrédulo. O nosso versículo base, Hebreus 12:2, diz que Jesus, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que
não se importou com a humilhação da morte de cruz, porque havia uma alegria proposta para ele, que era tomar assento à direita do trono de Deus. Então, se Jesus tinha uma visão clara do propósito para ele, e se isso lhe gerava alegria, ele tinha essa visão clara. Eu preciso ter uma visão clara do propósito de Deus para mim. Isso vai gerar uma alegria em mim e nada vai me demover. Mas o diabo quer cegar. Ele não quer que eu seja só um estrábico espiritual, só um míope espiritual. Não, ele quer cegar o entendimento, para que eu não creia. Então, a gente precisa passar por essa consulta com Jesus, para que ele cure a nossa visão, para que ele ajuste o nosso foco, para que ele corrija, né, com lentes espirituais, a nossa visão. E aí, quando eu olho para o livro de Efésios, que também é uma carta de Paulo a Éfeso, Novo Testamento, no finzinho também da Bíblia, Efésios, no capítulo 1, no verso 18, anota aí, procura aí na sua Bíblia, Efésios 1, 18, fala assim, olha, que os olhos do nosso entendimento foram iluminados, para que eu saiba qual é a esperança da minha vocação e quais as riquezas da glória da herança de Cristo aos seus santos. Então, se por um lado o inimigo quer cegar o meu entendimento, por outro lado, Jesus quer iluminar os olhos do meu entendimento. Olha como a Bíblia é perfeita e tudo se encaixa. Então, Jesus quer iluminar os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual é o meu destino, a minha esperança, o que me aguarda na glória, né? Então, ele quer me dar uma visão clara e iluminada de qual é o meu destino. O fato é que, na minha pesquisinha simples de Google a respeito dos problemas de miopia, hipermetropia e astigmatismo, nesses três eu descobri que eles são problemas de visão gerados por um ajuste na luz que recebe na retina. E aqui Jesus diz que ele quer iluminar os olhos do meu entendimento. E Jesus é a luz do mundo. Então, se o meu olho estiver doente, até a luz de Jesus vai me atrapalhar. Porque aí o meu olho está doente. Então, eu preciso passar por uma cura com Jesus. Só que para passar por cura, o processo de cura é um processo de quebrantamento. No processo de cura, eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, que eu estou doente. Quem é que gosta de reconhecer que está doente? Quem é que gosta de dizer que realmente está falho, está necessitado ou é dependente? Eu não enxergo bem, sou dependente de alguém para me levar para aqui ou para ali. Então, o processo de cura exige passar por um quebrantamento, por reconhecer que necessita desse médico, esse médico dos médicos, esse médico soberano, que cura qualquer coisa, mas que ajusta a nossa visão, que alinha a nossa visão, que nos livra da cegueira deste mundo, que remove as escamas dos nossos olhos. Assim como escamas cegavam os olhos do apóstolo Paulo na conversão dele, Jesus remove essas escamas que nos cegam e retira de nós essa incredulidade. Então, quando eu passo por essa consulta com Jesus oftalmologista,
Ele sara a minha visão e eu passo a ter clareza de qual é a minha vocação, a esperança para a qual eu fui chamada, como está aqui em Efésios 1:18. E Ele ajusta o meu foco para eu entender qual é a minha herança, qual é o propósito e o destino da minha vida, né? E isso é muito lindo. Eu não sei o quanto você consegue absorver disso, mas um Deus que alinha a minha visão. Sabe para quê, gente, que Ele alinha a minha visão? Para que eu não fique presa na dependência de outras pessoas, para que eu possa caminhar livremente em direção a Ele, porque dependência é muito ruim. Dependência de outras pessoas, você depende do humor da outra pessoa, da instabilidade da outra pessoa, do quanto ela oscila, né? Do compromisso de outra pessoa, tudo. Se você tem uma visão curada, o alvo é Jesus, corra para Ele. Não há impedimentos para que você chegue até Ele, se a sua visão foi curada, se o seu foco foi realinhado por Jesus. Então, isso, dessa liberdade para a qual Ele nos libertou, faz muito bem. E nesse processo de cura, de quebrantamento, onde eu tenho que reconhecer que eu estou doente, semana passada eu li um versículo no Salmo 77 que me chamou muita atenção. Salmo 77, eu vou ler para vocês o versículo que me chamou muita atenção, começando no verso 8, indo até o verso 12 do Salmo 77. Os salmos estão no meio da Bíblia, é bem simples de achar. Salmo 77, versículo 8 diz assim: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias debaixo da sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei ainda das tuas maravilhas desde a antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Olha, gente, aqui o salmista, no Salmo 77, é um salmo de Asaf. Aqui o salmista começa a murmurar, a reclamar, se Deus não está vendo, se Deus não está preocupado, se Deus não tem mais misericórdia. E aí ele percebe que essa visão distorcida de Deus, ele fala: isto é enfermidade minha. O salmista reconhece: eu tô doente. Para eu enxergar Deus sem misericórdia, sem compaixão, sem promessas, é porque eu tô doente. E quando ele reconhece que está doente, quando ele reconhece, isso é quebrantamento, ele é curado e a memória dele começa a trazer os feitos do Senhor. E aí ele começa a lembrar das obras da destra fiel de Deus. E esse versículo chamou muito a minha atenção quando o salmista diz: isto é enfermidade minha. Então, às vezes, queridos, nós estamos enxergando muito mal o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mas isto é enfermidade minha. Isto é enfermidade sua. E nós precisamos ser curados. Precisamos ser curados para que a nossa visão seja ajustada, corrigida para o prumo certo, para o ponto certo. Então,
Quando eu percebo que eu estou doente, eu começo a contemplar que Deus faz coisas lindas. Vem à minha memória o versículo de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, olha, eu preciso saber o propósito. Eu preciso enxergar claramente o propósito, né? Então, as coisas cooperam para o meu bem e eu enxergo isso. Quando eu passo por cura, eu enxergo, eu reconheço que as coisas cooperam para o meu bem. Até as coisas ruins cooperam para o meu bem, né? E um exemplo clássico do que acontece quando a minha visão não está com foco ajustado, né? Está em Mateus 14. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro evangelho, capítulo 14, ali do versículo 22, nós vamos ter um momento em que Jesus anda sobre as águas. Mas o que me chamou a atenção foi que Pedro andou sobre as águas. O texto de Mateus, capítulo 14, diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque os ventos lhe eram contrários. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Olha só que texto para esclarecer essa nossa reflexão sobre problemas de visão espiritual. Pedro e os outros discípulos estão no barco e estão enxergando mal, porque eles acharam que Jesus era um fantasma. Então eles estavam enxergando mal. Eles não estavam enxergando com nitidez que era Jesus que vinha se aproximando sobre as águas e acharam que era um fantasma. Porém, Jesus já se revelou, disse: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E aí Pedro pede um milagre. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí, a hora que ele realmente vê que é Jesus, quando a visão dele é ajustada e ele vê que é Jesus, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Quando a gente enxerga Jesus claramente, nós andamos no sobrenatural, nós desfrutamos das bênçãos, dos milagres. Mas sabe o que acontece? No meio da caminhada, Pedro mudou o foco da visão dele. Ele começou a olhar o vento.
fala que Pedro se distraiu, ele começou a olhar o vento. E nisso, de Pedro olhar o vento, ele começa a afundar. Então, meu querido, se tem alguma bênção sobrenatural para você desfrutar, se tem algo que Jesus falou para você, vem que eu sou a tua provisão, vem que eu sou o teu porto seguro. Se Jesus te chamou para o sobrenatural, não perde foco, não olha a circunstância, não olha o vento, não presta atenção nessas coisas. Hebreus 12:2, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso me distrair com outras coisas, eu preciso olhar fixamente para Jesus. Então, se você tem como olhar fixamente para Jesus e andar sobre as águas, conhecer o sobrenatural, não se distraia com o vento. Não olhe as circunstâncias. Ande sobre as águas. Antes que você comece a afundar. Voltar ali, para o mesmo lugar onde você estava. O lugar de uma visão distorcida. Né? Então, essa experiência sobrenatural, ela acontece para quem ajustou o foco e olha fixamente para Jesus. Então, se você ainda não teve uma experiência sobrenatural com Deus, pense que talvez você precisa tirar os olhos das circunstâncias e olhar fixamente para Jesus, né? Então, nós precisamos dessa consulta com esse Jesus oftalmologista, com esse Jesus que quer iluminar os olhos do meu entendimento, como está lá em Efésios 1:18, para que eu saiba qual é a esperança da minha vocação e a herança que tem reservada para mim, né? E só Jesus pode curar perfeitamente a minha visão. Só Ele. Vamos olhar em Marcos, a gente está em Mateus. Marcos é o livro da frente, tá? Mateus, Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. Marcos 8, do 22 ao 25. É a cura de um cego. Olha só, como é comum a gente ficar cego, hein? Você viu? Nós estamos falando de problemas de visão espiritual, miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, mas existe cegueira mesmo. Paulo ficou cego. O Deus deste século quer cegar o nosso entendimento, mas Jesus quer iluminar os olhos do nosso entendimento. Então vamos ver aqui esse momento que Jesus se encontra com esse cego em Betsaida. Versículo 22 de Marcos 8. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, veja, o cego é dependente, ele não sabe para onde vai. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então Jesus toca nele e pergunta: você está vendo alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como uma árvore que anda. Então, Jesus pode me tocar e mesmo assim eu não ser curado de uma vez da cegueira. Jesus tocou esse homem e ele deixou de ser cego, mas mesmo assim ele continuou com problema de visão. Porque ele não estava vendo nitidamente os homens, ele não estava vendo distintamente os homens, ele não estava vendo claramente os homens. Mas e se ele não reconhecesse? E se esse cego não fosse franco com Jesus e não reconhecesse que necessitava do segundo toque?
Quantas vezes nós passamos pela presença de Jesus e fingimos que está tudo bem e não reconhecemos que necessitamos do segundo toque? Aí Jesus torna a colocar as mãos sobre os olhos dele e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e via ao longe, distintamente a todos. Ou seja, esse cego teve a visão restaurada, restabelecida por completo, porque ele enxergava bem até de longe. Diz que ele via muito bem a todos, distintamente, ao longe. Então, esse homem, não só tendo reconhecido que necessitava de Jesus, ele necessitava do segundo toque. E ele reconheceu e aceitou essa condição. E foi curado da sua cegueira. Então, nós, se estivermos cegos espiritualmente, se os nossos olhos não foram tocados por Jesus, ele aqui saiu de um estágio de cegueira e passou por um estágio de problema de visão. Às vezes nós estamos achando que só porque nós já recebemos um toque de Jesus, a nossa visão já está perfeita. Mas às vezes não está. No caso desse cego, foi necessário o segundo toque. Pelo segundo toque, a visão dele foi completamente restaurada, né? Então a gente precisa dessa consulta com esse oftalmologista chamado Jesus. Nós precisamos ter o nosso entendimento de fato iluminado, os olhos do nosso entendimento iluminados por Jesus, como está lá em Efésios 1:18. Então, nós vamos nesse momento fazer uma oração e clamar ao Senhor: Pai, se eu tenho vivido a minha vida achando que enxergo bem, mas se na verdade eu tô vendo homens como árvores que andam, toca de novo em mim. Toca de novo para ajustar o foco. Eu não quero ser um míope espiritual, aquela pessoa míope espiritualmente que enxerga bem o que está pertinho, mas não consegue ver os propósitos do Senhor a longo prazo, não consegue enxergar a necessidade dos outros que estão um pouquinho mais longe de mim. Eu não quero estar com o meu espírito com hipermetropia e enxergar mal os meus próprios defeitos, os meus próprios problemas, não reconhecer as minhas fraquezas, mas ficar com o pensamento perdido lá longe, onde eu enxergo bem, sem umas atitudes que me levem à caminhada certa, né? E assim por diante. Senhor, não quero ter esse astigmatismo espiritual, não quero ter um estrabismo espiritual. Então que o Senhor nos cure. Faça essa oração com fé, reconhecendo de verdade. Lembra o que eu disse, o processo de cura é um processo de quebrantamento. Assim como o salmista, lá no Salmo 77, Asaf reconheceu que ele estava com uma enfermidade, e aí ele passou a ver claramente a bondade de Deus. Que o Senhor cure-nos das nossas enfermidades, para que nós possamos ver com clareza a bondade de Deus. Então, se você estiver num lugar onde você possa fazer essa oração, fechando seus olhos, reclinando a sua cabeça, faça isso. Como eu sempre digo, caso contrário, se você está num lugar que não favorece esse momento de intimidade com Deus, coloque o seu coração na presença do Pai. Deus esquadrinha os corações profundamente. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos a nossa vida diante de Ti, Pai. Diante da Tua palavra, Senhor, que limpa, que restaura, que purifica. A Tua palavra que tem nos aperfeiçoado, Senhor. Nós colocamos o nosso coração e clamamos a Ti, que esse ensino, Pai, de que os nossos olhos podem estar com uma visão distorcida dos Teus propósitos, da nossa herança, da esperança da nossa vocação, que o Senhor venha nos curar, Pai. Toca-nos a segunda vez, toca em nós, Senhor,
e abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Livra-nos da miopia espiritual, livra-nos da hipermetropia, do astigmatismo, do estrabismo espiritual e alinha a nossa visão, aquilo que o Senhor preparou, para que nós possamos, Pai, cooperar com a trajetória e alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, toca-nos de novo, Senhor. Nós queremos sentir o toque da Tua presença sobre nós. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu zelo, Teu cuidado sobre as nossas vidas e entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos refletir mesmo, né, gente, durante a semana, em todas essas coisas. E crescer e se desenvolver espiritualmente, porque nós não queremos ficar como meninos guiados, levados, perdidos aí pela mão, né? Nós queremos de fato é que o Senhor nos conduza, nos direcione, mas que nós estejamos firmes, sólidos e livres para uma caminhada com Deus. Amém? Bom, então deixa eu ver uns recadinhos aqui para o final, porque deixa eu ver a hora. É música comprida, né? Não dá tempo de tocar no intervalo, né? Não dá tempo de fazer intervalo. Aquelas músicas compridas, gente. Então vamos lá, aniversariantes, hein? Quem que nós temos de aniversariantes? Essa semana foram muitos. Quarta-feira teve a Carol lá na Proeste. Já dei beijo, já dei parabéns. Na quinta-feira foi a minha companheira de intercessão, a Jane Delgávio. Jane, beijo pra você. Viu que o Senhor te capacite cada vez mais para a boa obra que Ele tem te chamado. Hoje é aniversário da Dita, esposa do Oliveira. Eles ficam mandando WhatsApp pra mim, viu, Cleide? Falando que eu só mando beijo pro João Eugênio e pra Rose, mas eles não comentam a live pra me lembrar ao vivo. Aí depois que eu saí do estúdio, fica mandando WhatsApp pra mim, né, Oliveira? Né, Dita? Mas hoje eu lembrei. Tá dado os parabéns pra Dita, muita saúde, viu? Pra você desfrutar da sua família, das bênçãos do Senhor. E também hoje tem a minha amiga Ana Paula Araújo lá de Avaré. Ana, que o Senhor possa prevalecer na sua vida em todas as circunstâncias, te fazendo mais que vencedora. Em nome de Jesus. Já dei os parabéns do Junião aqui lá de Varpa, já foi no começo, a hora que eu vi que ele entrou na live, já dei parabéns. Segunda-feira, minha norinha Mariana faz aniversário, dia 1º de abril. Mari, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê shalom. Terça, eu vou falar a semana inteira. Terça e quarta eu tenho duas amigonas. Terça é a Gica, quarta é a Léo, mas daí eu vou dar parabéns para elas lá em Avaré, que semana que vem eu dou um pulo lá. Vai nascer minha sobrinha essa semana. Fernandinha tá chegando. Então tem muita coisa boa essa semana. E já vai chegar abril, né, gente? Eventos para abril, vocês sabem. Dia 14, a tradicional bacalhoada da Rede de Combate ao Câncer lá no Lions, né? Já não sei quantas bacalhoadas já teve, mais de 30, mais de 40, quer dizer, é muito tradicional, você não pode perder esse evento. E no dia 15 de abril, o primeiro Congresso Regional de Manicures e Estética de Unhas. Então a Luciana Azevedo está organizando, idealizou esse congresso e eu tive a oportunidade de falar com ela e a Lu falou, divulga lá, que vai ser muito bacana. Então você, manicure, que trabalha com estética de unhas, entre em contato lá pelo Face da Lu, da Luciana Azevedo, dá uma olhadinha na proposta, vai ser muito bacana. Inscreva-se e participe. Gente, nós vamos ficar por aqui, né? Deu o nosso horário, você ainda vai ouvir um louvor muito lindo depois que encerrar nossa live, mas
Ficando por aqui então, nosso programa Karen à Mesa com o Pai, pela Life FM. Sábado que vem, 7 horas da manhã, eu tô de volta pra gente curtir mais um tempinho juntos. Um bom final de semana pra vocês. Shabbat Shalom.